Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de eumarca.pt, um podcast orientado para empreendedores, marcas e comunicadores natos. Hoje vamos trazer um convidado muito especial e que vai falar de emoções. Vai ser alguém que vai falar de forma profunda e seguramente tu já sabes quem é. Se ainda não subscreveste o nosso canal, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Primeira pergunta do nosso podcast e talvez das mais importantes. Quem é o Paulo? Já tiveram intro? Já, mas aí foi a parte do que é que o Paulo faz. Quem é o Paulo? Olha, eu sou, como todos nós, tenho vários papéis. Sou pai, tenho muito orgulho, tenho um Pedro que tem 4 anos. Faz 4 agora em janeiro. Em janeiro, isto eu sei que vai ficar gravado. Janeiro de 2026 faz 4 anos. Sou marido, sou filho. Sou psicólogo, em termos de profissão, e trabalho muito com a questão, e vamos falar sobre isso um pouco, na área das emoções. Ou seja, tudo aquilo que seja inteligência emocional, literacia emocional, que faz-nos muita falta, podemos falar sobre isso cá em Portugal, são áreas que eu gosto, que eu desde cedo comecei a gostar, vi que era importante, porque são as emoções que estão na base de tudo, então formei-me nessa área e atualmente dou formações em empresas, leciono, tenho um podcast também, faço investigação na área. E é isso, ou seja, a minha vida orbita à volta daquilo que eu faço. Eu adoro o que faço, que até tenho um problema que sou um pouco workaholic. Digo sempre em recuperação. Então às vezes é mais difícil quando nós gostamos do que fazemos. Daquilo que fazemos é mais difícil e gosto muito da minha família. Então são as duas grandes áreas que eu dedico mais tempo e que eu me considero que fazem mais parte de mim. Porque todos nós temos nossas personas, mas a minha persona familiar e a profissional ocupam aqui grande parte da minha vida. De resto, em termos de hobbies, não tenho assim quase nada de relevo. Como é que é ser assim workaholic das emoções? Não, é assim, workaholic, no que toca àquilo que eu faço, que eu tenho 2 marcas, faço gestão de muitas pessoas, tenho vários projetos onde estou incluído, e eu sei que às vezes é um pouco paradoxal ou irónico, porque são temas que eu também abordo, ou seja, nós tentarmos arranjar aquele equilíbrio, se bem que definir equilíbrio é diferente para cada um de nós, entendermos os nossos limites, que é muito importante, porque eu trabalho com muitas pessoas em burnout, por exemplo, que deixam-se levar muito pelo trabalho. Mesmo agora estava a enviar um áudio para uma pessoa que me comunicou também que está agora durante um burnout. Um, e é importante nós refletirmos sobre esses pontos. Aliás, eu entrevistei 2 psicólogas agora a semana passada, as 2 em burnout, então não é por estarmos na área que deixamos de ficar sujeitos a isso. Agora, eu acho que, no meu caso, não percepciono sinais precoces que estou lá a caminhar, mas também tenho a noção que trabalho muito, mas também sei que tenho feito no último ano e meio uma grande mudança, 2 anos sensivelmente, desde que fui pai, e depois aquele ritmo que mudou brutalmente, porque nós quando somos pais pensamos que a vida vai ser por um caminho, afinal não tem nada a ver, há muitos imprevistos, então tive que reestruturar muita coisa, e é isso, é arranjar este equilíbrio entre manter apaixonado naquilo que faço e ao mesmo tempo perceber que há mais do que o nosso trabalho. Aqui um bocadinho fora do guião, Sim, estavas a falar em burnout. sim. Uma pergunta e uma dúvida que eu tenho também. Sentes que o burnout agora é algo, eu não quero ser mal interpretado, mas algo mais trend? Ok, estou a perceber. Do ponto de vista de acontece tanto, Sim. comparativamente com o ano passado, ou o ano passado, com uma década passada, ou sentes que efetivamente antes já existia, mas não tinha um rótulo de burnout? Como é que tu vês esta São situação? excelentes questões. Em primeiro lugar, o burnout não é classificado ainda como doença, é um síndrome e é uma coisa que tem vindo a ser estudada mais recentemente. Por vezes juntávamos a esgotamento, a pessoa está um pouco esgotada, etc. Esse é o primeiro ponto, ou seja, a forma como é diagnosticada é diferente e hoje diagnostica-se mais. Segundo, existe uma moda, e moda, como estavas a dizer, ou seja, mais pessoas reportam, mas também existe muito autodiagnóstico. Porque não é ou seja, quando digo uma doença, tu não consegues dizer, olha, esta pessoa está em burnout. Tu consegues, de alguma forma, através de um cluster de sintomas, perceber se a pessoa está ou não potencialmente em burnout, não é ainda considerado uma doença. Então nós temos vários fatores. Temos o fator de, hoje em dia há mais pressão, as pessoas sentem mais pressão, até o propósito, tu trabalhas com empreendedores, do género, quem é que eu sou, o que eu faço tem que ter algum tipo de valor, e também existe esta pressão do propósito, as pessoas sentem-se mais pressionadas, querem fazer mais, desempenhar mais, e pode levar a burnout, é o primeiro ponto. Segundo, não só o burnout, mas outras várias doenças, as pessoas fazem muito autodiagnóstico e há um sobrediagnóstico. Por exemplo, podemos utilizar, como tu disseste, estou em burnout para dizer
que estou a trabalhar muito e estou a começar a ficar cansado. E uma coisa é trabalhar muito, outra coisa é estar a ficar cansado, outra coisa é estar a ficar esgotado, outra coisa é burnout. É completamente diferente. Acho que trabalha-se mais, acho que nós colocamos mais pressão em nós próprios e a sociedade também pressiona mais, de forma geral, mas ao mesmo tempo, sim, as pessoas também usam mais essa palavra facilmente. Não, porque eu vejo toda a gente com burnout, TDAH, déficit de atenção. Sim. Toda a gente agora tem isto. E eu Sim. até me sinto excluído porque não tenho. Sim, ok. Onde é que eu posso comprar essas doenças? Porque está tão facilmente autodiagnosticável. Sim. E só o diagnóstico existe. Também existe mais facilidade no diagnóstico. Mas, por exemplo, o TDAH, o déficit de atenção, tem vindo a crescer também porque as crianças estão, como tu sabes, subestimuladas. Sim. Ou seja, tu tens crianças que estão a desenvolver o seu foco atencional e de repente estão expostas a gadgets, a jogos, etc., hiperestimulantes e que o cérebro desenvolve-se nesse meio. Então também é normal existir mais, principalmente na faixa mais nova. Ok. É normal acontecer. E não é controverso, estando nós numa situação civilizacional mais evoluída, mais rápida, é tudo mais fácil hoje em dia, não deveríamos estar com tantas barreiras. Acho que estamos com mais barreiras no ser do que no ter. Porque hoje em dia ter é fácil. Sim. Ser é difícil. E acho que é um pouco por aí. Acho que as pessoas, e tu trabalhas com empreendedores, é muito o ter. Porque nós comparamos muito. O ser humano é um ser de natureza comparativa, como tu sabes. E nós temos as redes sociais que nos permitem comparar com pessoas fora da nossa realidade. Não é? Antigamente, na escola, comparávamos com a pessoa que estava ao nosso lado, no recreio. Hoje em dia tens uma comparação brutal com outras pessoas. E há muito aquela ideia de eu também quero ter aquilo. Não é? Então é normal existir essa correria. Tanto que eu estava a falar do propósito, não sei se notas isso, fala-se muito em propósito. Eu também falo em propósito, eu tenho um propósito, ao mesmo tempo eu sei que isso cria, para quem nos está a ouvir, muitas pessoas que não sentem que têm um propósito, já, porquê é que eu não tenho um propósito? Eu também deveria ter um propósito. Depois existe já estudado a pressão do propósito. Que eu não tenho propósito, tem algum problema, e depois ainda coloco mais pressão, depois tenho que ter mais, tenho que fazer mais, e depois deixamos de valorizar aquilo que já temos. É muito desafiante. As pessoas sentem uma autopressão social sem existir essa necessidade. Sim, pois essas rotinas estavas a dizer. Por exemplo, alguém que, e está tudo bem, olha, acordo às 5 da manhã, bebo o sumo não sei quem com limão, e depois faço o meu desporto, e depois faço a yoga, e depois faço, etc. Esses rituais todos, quem faz, ainda bem, mas por vezes há muito essa pressão de temos que fazer, ou se eu não fizer tenho algum problema, ou se eu não fizer estou atrás das outras pessoas. E deixamos, mais uma vez, de valorizar aquilo que temos. E isto, para a nossa saúde mental, é muito prejudicial. Aliás, e tu sabes isso de certeza, a exposição às redes sociais há uma correlação entre quanto mais tempo passamos nas redes sociais e pior o nosso bem-estar psicológico. E muito com base nessas comparações. Eu começo a ver, de repente penso, não faço nada disso. Eu acordo, sei lá, vamos esperar às 7 da manhã, assim todo encenado, lavo assim a cara, etc. Como ali qualquer coisa, começo a trabalhar, não faço aquilo tudo. E depois começa, será que eu devia? Vêm as dúvidas, vêm as Tinha que acordar meia hora mais cedo, ter água tónica no frio para meter numa tigela com gelo. E se calhar aquilo que tu tens, que te faz bem, que deverias estar bem, de repente não. Porque é tudo uma questão de expectativas. Dizem que a base da frustração é as nossas expectativas, não é? E é verdade. Ou seja, é aquilo que eu acho que deveria fazer. E porquê? Uma coisa é melhorar aspectos da nossa vida que nos ajude. Isso está tudo bem. Mas sem querer esta pressão excessiva, depois leva a vários sintomas que tu acabaste de falar. Eu não sou entendido na área. É tudo por via de informação ao ChatGPT. É só para, só para saber. O especialista aqui és tu, portanto, preciso da tua assinatura, senão não é diagnosticado com sucesso. Não é válido, não é válido. Não é válido. Normalmente as emoções também ligam aqui a uma imagem, uma reputação. Ou seja, se eu não souber gerir as minhas emoções, eu hei de ter uma reputação no mercado porque A, X e B vão-me dizer que eu tratei-os assim, então acaba por criar uma reputação. De que forma ou como é que eu consigo construir uma marca forte por via das emoções? É assim, por via das emoções. Existe, como tu disseste, a capacidade de gerir as nossas emoções, mas também de transmitir emoções. E tu há pouco, não vamos mencionar aqui nomes, mas mostraste-me uma pessoa que eu não conhecia no mercado, mas tem vindo a crescer, e os conteúdos que essa pessoa faz o quê? Gera emoções de outras pessoas. E pode ser emoções
positivas, pode ser emoções de diversão, que acho que é o caso, pode ser até emoções, se calhar, de indignação, tudo o que seja emotivo, porque as emoções têm um papel de nos fazer mover. E é por isso que existem, tu sabes, é a tua área, posts, por exemplo, publicações mesmo com o objetivo de ir lá comentar, mesmo que sejam negativas, não é? Ou seja, mesmo para mover, as emoções movem, só uma coisa neutra não move. Então, quem é empreendedor, como é que pode utilizar emoções? Pode utilizar emoções, como é que eu induzo uma certa emoção? Okay? Que emoções é que eu quero induzir e como é que eu preparo, digamos, a minha comunicação para levar a isso, mas também, como tu disseste, gerir as nossas emoções. Porque, e tu também trabalhas com empreendedores, as emoções muitas vezes, deviam ser as nossas aliadas, são um grande inimigo. Por exemplo, uma das coisas que os empreendedores mais me reportam ter dificuldade, quando pedem para dar palestras, etc., junto a empreendedores, e depois faço o levantamento de necessidades, muitos epá, eu tenho medo de gravar à frente da câmara, isso deves ouvir imenso, com o telemóvel, a exposição, isso é um medo, medo do quê? Do julgamento, o que é que as pessoas vão pensar, ou então publico 2 ou 3 meses, não estou a ter resultados, a frustração, depois faz-me desistir. Então eu gerir as minhas emoções para me manter resiliente no negócio e para conseguir comunicar com clareza, ou enquanto induzo emoções nos outros, é uma grande mais-valia e podem fazer dessas duas formas. E não é fácil. E não é fácil. Não é. Mas treina-se como tudo na vida. É como tudo. Tu estavas a falar disso, eu tenho um desafio que se chama videofobia. Um desafio de 7 dias. Para a malta que tem medo de gravar. E o problema muitas das vezes é precisamente isso. É derrubar primeiro os pilares pessoais, que eu não gosto da minha aparência, eu não gosto de me ver, eu não gosto da minha voz. Ui, ouvir-me? Ui, ouvir-me. Então, o ver ainda posso não gostar, mas vejo-me todos os dias. Ouvir-me, eu não me ouço todos os dias. Eu ouço aquilo que acho que é a minha voz. Sim, isso também. E o que os outros vão pensar. Eu lembro quando comecei, eu trabalhava só presencial antes do Covid. E chegou a março de 2020, antes de março, a partir de janeiro, comecei a ter tudo cancelado junto às empresas. E eu só trabalhava, bati o país norte a sul, workshops, formações de empresas. E eu era resistente ao online também. A partir de 2020 é que fizemos uma transformação, e foi a melhor coisa que fizemos. E eu lembro, no primeiro vídeo que gravei, o primeiro curso, eu olho para aquilo e, por um lado, sinto vergonha, do género, ei, a sério? E por outro lado, assim. sinto orgulho. Ou seja, porque, quer dizer, se eu sinto vergonha porque estava assim, ou sinto orgulho por saber que houve uma evolução. Então é aquela dupla emoção, só que muitos prendem-se e ficam presos nessa primeira emoção. E eu muitas vezes também estava a gravar e pensava, o que é que as pessoas vão pensar? Isto não faz sentido nenhum, e como disseste, a minha voz já estava habituada a ouvir. Mas essas barreiras todas são questões emocionais. Porque se pusesses um robô a fazer as coisas, um robô, hoje a robótica está a avançar muito, como sabes, o robô pedes, grava o vídeo, ele vai gravar, acabou. Nós é que temos é isso, nós é que temos estes pensamentos todos, estes estados emocionais, que estão cá para nos ajudar, mas sempre podem nos prejudicar, não é? Nem vamos entrar por robótica e inteligência emocional robótica, porque aí era o domínio do mundo e a gente não queremos desvendar aqui à data de hoje, até porque deves ter informação privilegiada. Nunca sabia. Já tivemos aí a Web Summit com robôs, portanto, se fores contratado algum dia para fazer a gestão emocional de robôs... É uma área que estão a apostar, sim. Os robôs empáticos, etc. Sim. Assusta. Sim. Vamos falar sobre... Esse é outro tema. Pronto, ainda estamos num ano que não precisamos de nos preocupar ainda a 100% com isso. Vamos assumir. 100%. 100%, sim. Paulo, dentro do digital, tendem as pessoas a produzir conteúdos sofrer ali uma grande pressão, uma grande tensão também dentro do digital de performance, de atingir objetivos, de números, métricas e afins. Qual é as principais emoções que eles deviam estar focados e onde não estão focados? Para atingir esses... Okay, para conseguir atingir. Eu tenho uma visão sobre as emoções que é a visão funcional das emoções. Ou seja, tu geralmente o que é que eu vos falar? Que as pessoas devem tentar evitar as emoções desconfortáveis, ou mesmo, por exemplo, não te frustres, não fiques irritado, não tenhas medo, tal coisa. Também é importante. Mas eu olho de outra forma, que é essas emoções servem um propósito, sinalizam alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo prático meu. Eu tenho uma coisa, e eu já consumi montes de até podcasts e livros sobre produtividade, estou sempre aqui a inventar para maximizar ali a produtividade e a eficácia, porque eu tenho o meu tempo muito contado, então tenho que ser o mais eficaz possível nesse tempo. E uma coisa que eu sinto diariamente é frustração. Frustração porque as minhas to-do lists, etc., eu já fiz vários formatos,
são sempre superiores, ou quase sempre superiores, ao tempo que eu consigo executá-los. Ou seja, é muito normal acabar o dia e não conseguir, não sei se vocês sentem o mesmo, não conseguir, também está aqui o Paulo, não conseguir atingir aquilo que eu queria. E sinto frustração. E o que é que diz a frustração? Já agora, a frustração surge quando nós temos um objetivo, ok? E sentimos que não estamos a conseguir alcançar. Sentimos que existem obstáculos que estão a interferir para a concretização do objetivo. Ou seja, eu sinto que tenho, vamos supor, 10 coisas para fazer naquele dia e eu não estou a conseguir. Então eu fico frustrado. Pá, não consegui, eu não consegui. E o que é que a frustração sinaliza? O que é que nos informa? É a tal visão funcional. Qual é a função? É que a emoção está-me a dizer o seguinte: Paulo, ou tu tens que mudar o teu objetivo, ou tens que mudar a forma como estás a fazer as coisas. Ok. Percebes? Imagina, eu vou dar um exemplo. Imagina que eu meto uma parede enorme para tu escalares. E tu, eu digo assim, Phil, vai lá escalar esta parede. E tu não consegues frustrado. Se calhar, subir aquela parede, imagina, sem qualquer apoio, e é gigante, não tens preparação, etc., não tens material, se calhar não é plausível. É bom te sentir frustrado. Se não ias tentar escalar a parede todos os dias até a exaustão. A frustração diz, espera aí, se calhar este objetivo não é tão estável. Então o que é que eu faço? Quando eu sinto muita frustração, diminui as minhas tarefas. Ou, e é o que me tem vindo a consumir material de produtividade, é a forma como estás a fazer as coisas pode não ser a melhor. Então muda as coisas. Agora imagina, se nós não sentíssemos frustração, o que é que acontecia? Eu fazia as 10 coisas para fazer ao 20, chegava ao fim do dia e não conseguia fazer. Não ficava frustrado. No dia seguinte repetia a mesma coisa e não aprendia. E não fazia melhor as coisas. Eu costumo dar um exemplo, uma analogia, só para terminar aqui. Estás à vontade, o espaço é teu. Imagina uma mosca. Tu tens, eu sei, agora estou a falar de moscas, mas tens uma mosca em casa e a mosca está a bater na janela para sair. Não é? Está a mosca dentro de casa e ela está assim a bater na janela. E o que é que nós fazemos às vezes? Abrimos a janela do lado para a mosca sair. E quando nós abrimos a janela, a mosca sai? Não costuma sair, pois não. Tipicamente não. Ela fica ali. Tanto que até às vezes empurramos assim com a mão e etc. para ela sair ou com a toalha. Porquê? Porque a mosca não sente frustração. A mosca está assim, pum, ou seja, ela quer sair. Mas está tudo bem. Não, percebes? Abres a janela, Se a mosca sentisse frustração, fazia assim, epá, não estou a conseguir sair. Espera aí, se calhar, ou vou tentar não sair por aqui, ou se calhar há outra forma de fazer as coisas. Ou olhava para o lado e via a janela e saía. Então eu até costumo brincar nas minhas formações, não sejamos moscas, e é utilizar essas emoções a nosso favor, esse desconforto. Então, quando eu dou conselhos, não é tanto que emoções é que eu devo sentir, é olha para as emoções que tu estás a sentir, porque elas dizem-te alguma coisa. Por exemplo, estás muito frustrado. Boa. Então, o que é que isso quer dizer? Quais são os teus objetivos? Será que são execuíveis, pelo menos nesse prazo que tu estás a definir? Ou a forma que estás a fazer as coisas, será que é melhor? Eu acho que nós escutarmos as nossas emoções, e eu tento fazer isso na prática, este é um exemplo que eu dei das minhas to-do lists, nós conseguimos ser mais eficazes e ficar mais satisfeitos. Porque se não tens empreendedores que estão frustrados, que faz parte da frustração, não querem estar frustrados, querem se sentir bem, mas o sentir bem se calhar não os impulsiona como a frustração, e andam aqui nesta bola de neve interminável. Nós falamos de emoções e eu acredito que também falta definições. As pessoas não sabem o que é que... Metem tudo. É tudo medo, é tudo... Yeah. Isso é... Aí a minha pergunta é, o que é que, pela tua experiência, quais é que são as emoções que têm menos definições na sociedade? Olha, eu não te consigo responder essa diretamente, consigo dizer o primeiro ponto está certíssimo. Eu faço um exercício que é, em muitas formações, dou 30 segundos às pessoas e digo assim, agora escrevam o máximo de emoções que vocês conhecem. E a média são sempre 3, 4 ou 5 emoções que as pessoas escrevem em 30 segundos. Eu sei que cada um tem ritmos de escrita diferentes, mas em média as pessoas conseguem escrever umas 12 emoções. Se eu te pedir para pensar em várias... Imagina um tema que tu gostes muito, sei lá, nomes de malta do marketing, não sei. E eu digo, todos os que tu conheces trabalham em marketing. E tu escreves, tipo, se calhar 10 ou 12, em 30 segundos. Agora, nomes, emoções, é 4 ou 5, e quase sempre as mesmas, estavas a dizer. É medo, é raiva, alegria, tristeza, anda à volta daquilo. Mas existem mais de 300 emoções classificadas. Então eu noto duas coisas. Primeiro, pouca literacia emocional. As pessoas sabem poucas emoções. E muitas vezes estou mal, né? Sinto-me mal. Mal o quê? E depois não saber bem o que é que significa as emoções. Por exemplo, a frustração. Eu estou frustrado, mas eu não sei bem se isto é frustração e o que é que significa. Então temos que aumentar esta literacia emocional. Porque se tu me disseres, se eu for empreendedor e trabalhar contigo e disser assim, olha, Phil, eu sinto-me mal. E tu assim, o que é mal? Não, mas isto é importante. Mal é, olha, se tu apanhares que é frustrado,
sabes que na cabeça do empreendedor ele está a ter um objetivo que se sente que não está a alcançar. Ok? Boa. Dá-te informação sobre ele. Se ele disser assim, se o mal for, estou ansioso, tu sabes que ele percepciona algum tipo de ameaça. De género, isto vai correr mal. É completamente diferente de frustração. Sim. Estás a ver? Então nós temos de saber primeiro. E ambos trazem inquietação. Isso mesmo. Só que ele não sabe dizer se é ansiedade ou se é frustração. É isso, e os jovens, é isso. Eu tenho uma amiga que trabalha com adolescentes e ela diz que os adolescentes têm duas emoções: é o estou bué da bem e o estou bué da mal. Como é que estás? Bué da mal. Como é que acontece? Bué da mal. Eu não sei. Como é que foi a festa? Bué da fixe, bué da bem. Isso não nos dá informação nenhuma, percebes? Nem à própria pessoa, nem tu. E este é um exemplo. Tu só vês o empreendedor que trabalhas e a pessoa disseste estou mal ou estou bem, não te diz nada sobre a pessoa. Exatamente o quê? Isso muda o jogo por completo. Quando nós estamos a falar destes paradigmas emocionais, porque ao fim e ao cabo as pessoas acham que têm uma coisa, mas não têm, porque não é algo como um carro. Eu chego ali, eu tenho este carro, ou como um relógio, ou como uma chave. Sim. Não é algo que seja tangível. É algo fruto de análise e Sim. fruto de literacia emocional. O que é que uma pessoa que não está dentro do esquema emocional, os corações de gelo daqui deste mundo, podem começar a fazer também para começar a ter um bocadinho mais de literacia emocional? Olha, essa pergunta fazem muito e eu costumo responder da mesma forma se tu quiseres aprender inglês, ou aprender a programar, ou aprender a editar vídeos. Se calhar se eu perguntar ao Paulo está aqui, olha, como é que eu consigo? O Paulo vai-me dizer uma coisa diferente do que outra pessoa diz. Ou vai, olha, lê estes livros, tira estes cursos, vai à net. É igual. Ou seja, eu tenho que me expor a conteúdo que me ensina isso. Livros, formações, etc. Quanto mais eu me expor a isso, mais vou aprendendo. Não há um caminho, não há um sítio onde eu consiga aumentar isso. Percebes? Assim, e o único sítio, não há um repertório central onde eu vou lá e aprendo mais sobre isso. Eu tenho que me expor, tenho que aprender, tenho que ler sobre isso. Sim, e expor não é, notem só uma coisa, não é ter mais relações, não é andarem a namorar de tudo quanto é canto, não é esse tipo de expor. Isso dá emoções, mas... Isso dá emoções, mas isso não vai-vos ensinar a entenderem sobre as emoções, fica Sim, só sim. aqui. Também até fazer isso antes de ir por esse passo. Por favor, por favor. E isto está muito ligado, as emoções também, a parte, ou melhor, deixa-me andar um bocadinho para trás, nós, enquanto empreendedores, nas nossas áreas de criação, temos que estar sempre com a criatividade ao mais alto nível. E a nossa criatividade vem muito de inspiração, mas às vezes nós não estamos inspirados. Sim. E às vezes nós não estamos predispostos a criar. Há alguma forma da gestão emocional nos ajudar a ultrapassar estas barreiras da procrastinação? Mas, ou seja, a ser mais criativos, Ambos. que são dois aspectos diferentes. Ambos. Vamos agarrar primeiro na criatividade e depois Ok. vamos passar para a parte da procrastinação. Ok, criatividade. Há dois grandes clusters de emoções, e há um conceito, se calhar já ouviste, mas eu vou deixar aqui para quem nos ouve e pode não saber. Duas grandes emoções estudadas que contribuem mais para a criatividade. Uma delas são emoções chamadas de valência positiva, ou seja, as agradáveis de alta energia. Por exemplo, entusiasmo, êxtase, alegria, porque são emoções que tornam, há estudos que mostram o nosso pensamento mais disperso, mais abrangente. Eu consigo fazer associações mais distantes. Aliás, há estudos que mostram que se nós fizermos reuniões de brainstorming enquanto fazemos uma caminhada ou jogging, geramos mais ideias do que fechados numa sala. Isto é muito interessante, mas porque as pessoas fazem isso. Mas isto é um conselho. Porquê? Porque quando eu corro, ativa mais, eu sinto-me bem. Então potencia esse tipo de emoções. Sair do espaço onde tu estás. Vou dar um exemplo. Houve uma empresa, por exemplo, e já vi isso, mas agora recentemente, a contar-me, estamos a ver as dinâmicas da empresa e o líder da equipa fazia muitas vezes reuniões de brainstorming, sexta-feira, tipo meia hora antes da malta sair embora. Imagina, vamos supor que vais embora às 6, 5h30, vamos todos juntar-nos aqui para pensar em novas ideias. As pessoas não vão para esses estados emocionais porque pensam. As pessoas estão mais irritadas, impacientes, querem ir para casa, vão debitar alguma coisa, mas não estão. Sexta-feira. Ou depois de almoço, por exemplo. Depois de almoço, barriga cheia. Novas ideias. As pessoas estão com a energia mais em mais, percebes? Nós temos de saber potenciar melhor esses estados. Então, estados, como é que eu consigo induzir? Até pode ser uma indução artificial, por exemplo, música, etc. Qualquer coisa, para eu estar nesse estado e gerar ideias. Então, eu posso utilizar as emoções a meu favor. Um segundo núcleo de emoções, e essas mais desconfortáveis para as pessoas, é o tédio.
Há estudos que também mostram que o tédio, se sentimos entediados, é bom para a criatividade. Mas há ali um limiar, um threshold que nós temos que atingir. Porque geralmente o que acontece? Nós estamos um pouco entediados e depois vamos nos ocupar com alguma coisa. E não damos espaço para vir esses pensamentos. Houve um estudo muito giro. Isto foi fenomenal. Vocês, neste caso estou aqui o Paulo, podem achar que faziam diferente. Se calhar faziam, mas grande parte das pessoas não o fez. Então, pediram vários participantes para ir para uma sala. E essa sala não tinha nada. Vocês, acho que tinha só uma cadeira. Estava toda neutra. Não havia uma televisão, não havia nada. Um quadro, nada. E tinham que ficar ali e era pouco tempo, tipo 15 minutos, só com os teus pensamentos. Não havia nada, tipo, para o teu cérebro agarrar. Nada. Com os teus pensamentos. E depois existia uma máquina que dava choques elétricos. Choques elétricos ainda com dor moderada. Não era fatal, logicamente, mas era dor moderada. Grande parte dos participantes foi à máquina receber um choque porque não conseguia ficar sozinho com os seus pensamentos. O tédio é das emoções que as pessoas mais reportam nos estudos ser das piores emoções. Pais que têm filhos, quando os filhos estão entediados, tentam sempre ocupá-los com alguma coisa. Quase, coitado, está entediado. O tédio é muito bom. Então a tablet. Mas Estímulos. eu noto, às vezes, o meu filho está, não sei o que fazer, etc. Quase do género. Não, peraí. Fica aí. Porque nós começamos a espernear o nosso cérebro. Chega a um ponto do tédio em que começa a fabricar coisas. Então, a criatividade é boa com emoções dessas, mais, digamos, positivas e intensas, mas com o tédio também. Outra coisa importante, que se calhar já ouviste falar, é não forçar ideias. Por exemplo, estamos aqui a fazer brainstorming e não conseguimos chegar a uma ideia e nós estamos aqui a forçar. Isso é pior. Se nós sairmos e formos fazer outra coisa qualquer, é o chamado processo de incubação, se calhar já ouviste falar, não é? Estamos a tomar banho, a andar de carro, de repente vem uma ideia. Porque o nosso cérebro não para de trabalhar em segundo plano. Então, quem nos está a ouvir e quer gerar novas ideias, etc., ou induz este tipo de emoções mais agradáveis, alta intensidade, pode ser a correr, etc., ou tédio, mas mesmo tédio, quando vocês já não sabem para onde é que se conseguem virar, até começar a ver essa criatividade, ou então não forçar, mas de vez em quando lembrar-se daquilo, para ficar sempre aqui presente e estamos a tomar bem, de repente vem a ideia. Se não vai morrer. Se não sai da memória e é ocupado por outra coisa. E acontece-nos a todos, acho. Você já aconteceu a mim. Imensas vezes estou a conduzir, de repente, aquela ideia que eu estava a pensar vem. Ou a tomar banho, a mim é mais a conduzir do que a tomar banho, por acaso. Embora tomo banho todos os dias, ok? Mas acontece mais... Só tenho uma ideia de vez em vez. Vez. Quando é que tomas banho, Paulo? Agora, o que nós descobrimos aqui neste podcast, afinal... Mas pronto, e o resto cada um tem o seu perfil também de mais ou menos criativo. Agora pensava que era o perfil de banho. Não. Isso também. Não forçamos, achamos só higiênico. Atenção, fica a dica. Para a procrastinação. Olha, para deixar de procrastinar, isso é outro mundo. Aliás, o meu terceiro livro foi sobre esse tema, vencer a procrastinação. Mas o que eu para resumir, posso dizer que nós procrastinamos quando sentimos que uma tarefa, de alguma forma, é desconfortável. E pode ser desconfortável entediante, por exemplo, tenho que fazer isto agora, não quero nada. Desconfortável, exigente, já vos aconteceu de certeza uma coisa difícil e vocês, eu vou pegar nisto amanhã, quando tiver mais tempo, etc. Segunda-feira. Pode ser procrastinar porque achamos que aquilo é muito abstrato, uma tarefa que eu executei hoje de manhã, que eu andava a adiar desde dia 11 de novembro, mas era secundária, porque, isto não sei bem onde é que hei de começar. Não era exigente, nem era entediante. É tipo meio incerto. Eu tenho que ir ver coisas para saber coisas. Então, tudo o que seja desconfortável, nós adiamos. Então, quando eu procrastino, eu até costumo dizer, eu conheço muitas pessoas que procrastinam fazer um relatório, gravar um vídeo, etc. Mas não conheço ninguém que procrastine ver a série favorita da Netflix. Não é só qualquer tarefa. Então, quando eu procrastino, eu tenho que identificar que tipo de desconforto é que me está a gerar. Porque com base nisso, eu consigo trazer uma solução para a pessoa. Percebes? Sim. Mas tem a ver com o tipo de tarefa e o tipo de desconforto gerado. Ok. Pois esta última, se não for claro, se não houver uma clareza, é normal que a gente não tem propósito ainda. Ainda não tem um propósito claro de o que é que eu vou fazer. Então, o que é nisso? Sim. Ou então tarefas, isso é outra coisa. Quando eu acho que não é útil, pelo menos, por exemplo, os miúdos, que não gostam de estudar matemática. Pegando em matemática, muitas vezes dizem o quê? Isso serve para quê? Não é? Para que é que quer ser Pitágoras, etc. Isso serve para quê? Isso serve para quê? É um desconforto. Eu acho que eu não vou aplicar isso.
E eu sabendo isso, há pessoas que às vezes utilizam coisas muito giras ou vão buscar exemplos de pessoas de sucesso que utilizaram matemática e eles de repente, faz sentido. Então, dependendo do tipo de desconforto, eu consigo... Um exemplo, não tem a ver com empreendedorismo, mas passar a ferro. Não sei se tu gostas, geralmente faz. E as pessoas não costumam Procrastino, gostar por acaso, por acaso procrastino. porque é entediante. Geralmente é entediante. Geralmente, para uma pessoa pode ser diferente. Mas uma das formas de eu contornar o tédio é o chamado, uma estratégia que é temptation building. Temptation building é, em cima de uma tarefa que seja aversiva, neste caso entediante, agregar uma em simultâneo que seja prazerosa. Então, um exemplo clássico que muitos de nós já fez é, ok, eu vou passar a ferro enquanto ouço um podcast. Ou quando vou ver televisão. Ou quando vê televisão. E são micro momentos, pequenos truques que nós conseguimos ultrapassar. O que eu estou a dizer, todos já conhecem, mas por vezes esquecemos de fazer. Ou não gosto de fazer caminhada, mas adoro um certo podcast. Então eu vou condicionar, até posso condicionar. Eu apenas ouço este podcast quando fizer caminhada. E há pessoas, quando se utiliza essa estratégia, estão desejosas de ir fazer caminhada só para ouvir o podcast. Então conseguimos reverter isto. Percebes? Eu, por acaso, tentei fazer isso com o passar a ferro, mas não funcionou porque eu gosto de dormir. E tentei passar a ferro e dormir. Não funcionou. Pá, juro que eu tentei e não... Por acaso, pá, e passei à frente. Pois. Passei à frente. Certa vez com o ferro aquece. Não, só para aquecer a almofada. Há um ponto aqui muito interessante que tu falaste. Nós estamos aqui a fugir um bocadinho da parte do empreendedorismo, mas na liderança das empresas, muitas das vezes tu tens equipas que é o porquê que eu vou fazer isto? Meu? Isto não tem propósito. Como é que tu contornas isso? Ou seja, como é que o líder deve contornar essa situação? Porque não é fácil, não é assim tão imediato. Não é, e é assim, tu tens que por vezes também perceber os valores da pessoa, o que é que mexe. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma pessoa que chegou ao pé de mim, já foi há algum tempo, há 7 ou 8 anos, e que tinha-me dito assim o seguinte: epá, eu não consigo chegar a horas ao trabalho. Chego tipo, passar 10 minutos, 15 minutos. Epá, para quê? Estar a acordar cedo para chegar a horas? Eu faço mesmo o meu trabalho. Faço a mesma. Aquilo que tenho que fazer, para que tenho que estar a chegar a horas? E eu assim, isso está-te a prejudicar de alguma forma? Ele, sim, o meu diretor, pá, chama-me a atenção às vezes, né? Ninguém gosta que alguém chegue atrasado. E eu perguntei, "Ah, tens algum objetivo dentro da empresa?" Podia não ter, estás a ver? Depende da pessoa. E ele, tenho. Eu, o quê? Ele, quer ser promovido lá dentro, quer chegar a diretor, como é que é? Diretor, não é regional, é uma coisa assim, lá numa secção. E eu, então e o que é que um diretor tem que ter? Ou o que é que tu tens que ter para conseguir chegar a diretor? Ele, então, boas avaliações, tem que ter bons indicadores de desempenho, etc. E achas que uma pessoa é promovida a diretor se chegar atrasada? E ele, pá, não. E eu, então, a partir deste momento, penso o seguinte: tu não vais chegar a horas apenas para ir trabalhar, tu estás a chegar a horas para seres diretor um dia. Ou seja, e fez-lhe sentido. Podia não ter feito, mas ele, olha, boa. Ou seja, eu associei aquele comportamento para ele não tinha valor qualquer e é um valor superior. É o chamado, é a estratégia do objetivo supraordinado. É supra está acima de mim. É como nas empresas. Às vezes alguém faz uma coisa que acha que ele não vale nada, não serve para nada, e de repente eu percebo o que é que eu contribui. Ou seja, isto tem a ver com isto. Tu consegues ajudar esta pessoa, mas tem que ressoar também com a pessoa. Não é? Há pessoas, tu consegues ajudar outras pessoas. E há pessoas que estão-se a morrer para ajudar outras pessoas. Depende sempre da própria pessoa que está a ouvir isso. Não é? Não, isso aí podias ter ouvido, sim, mas não é o chegar a horas que vai definir os meus KPIs ou as minhas metas. Isso, mas depois é sempre para contornar. Ok, mas dentro dos indicadores esse é um deles, sim ou não? Sim, então é mais um. Mas resultou, mas podia não resultar. Mas a ideia neste caso é como é que eu uso aquilo e vou arranjar, neste caso do tédio, ou de eu achar que isto não tem valor, como é que eu crio valor? É sempre isto. Por exemplo, se uma tarefa é entediante, como é que eu crio prazer? É sempre o oposto. Se uma tarefa não tem propósito, como é que eu crio propósito? Okay. Se uma tarefa é complexa, um exemplo clássico, como é que eu torno mais simples? E todos nós já ouvimos falar do chunking. Tens uma coisa muito grande, divide às fatias. Sim. É sempre inverter o processo. Se isto é isto, como é que eu faço aquilo? E depois, com base nisso, tentares. E isso leva-nos aqui para um processo de liderança de quem gera equipas e quem tem as suas empresas, que é preciso ter uma capacidade de gestão emocional e de flexibilização. Portanto, tens que ser muito flexível porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem as suas próprias emoções. O que é que um líder, vamos chamar um líder emocional, líder que tenha uma grande capacidade emocional, tem que um líder normal não tem?
Olha, há vários estilos de Ou o liderança. que é que tem que ter? Sim, e tu tocaste num ponto que é, eu tenho que entender quem são as pessoas à minha volta. Cada um move-se de forma completamente diferente. Por exemplo, olha, isto acontece muito com treinadores de futebol e de alta competição, também trabalho na área do desporto. E por vezes, há alguém, tu vês, se vês às vezes vídeos na net, a malta chega lá nos balneários a dizer palavrões, vamos matá-los, vamos para cima deles. E alguns, sim, vamos lá, aquela parte alfa quase, e outros que aquilo até faz quase um efeito oposto. Tipo, epá, não quero matá-los, não sei o quê. Cada pessoa é diferente. Então, se tu queres realmente tirar o melhor de cada um, tens de conseguir entender o que é que move cada um. Claro, como tu disseste, dá trabalho, é esforçoso, o líder já tem o seu papel, já tem que fazer várias coisas, ainda tem que fazer isso, mas o papel de liderança é isso. O que é liderar? O que é um líder? Como é que se define líder? Líder é alguém que conduz um grupo de pessoas em direção ao objetivo comum. Então, se eu tenho que mover um grupo de pessoas em direção ao objetivo comum e quero mover bem essas pessoas, então, se calhar, devo conhecer essas pessoas. Agora, depende. Eu lidero 1000 pessoas, não vou conhecer todas, mas não costuma haver 1 para 1000. Geralmente também era que é mais próximo, pelo menos os mais próximos. Agora, quem nos está a ouvir isso e é líder, isso há muito trabalho, é preciso fazer isso. Não é preciso, claro, mas se eu quiser realmente tirar o melhor de cada um, se eu quiser, então esse é o melhor caminho. É ver o que é que move para conseguir lá chegar. Eu vi uma régua que mede dimensões de negócios e isto mesmo para quem acha que tem um negócio grande ou um negócio pequeno, eu achei esta régua muito interessante e é algo que eu trouxe um bocadinho aqui também para a cultura de empresa, que é o teu negócio é pequeno quando tu 70% do tempo estás na produção, na operação. O teu negócio é médio quando tu 70% do tempo estás na otimização de sistemas para que a produção consiga executar. E o teu negócio é grande quando 70% do tempo é dedicado a pessoas. É isso. Sim. E isso vai aqui um bocadinho ao encontro do... Quando tu queres ter... E negócio grande não partimos do princípio que tenha que faturar milhões ou que tenha que ter 1000 pessoas a trabalhar contigo. É numa escala de produtividade e eficiência do negócio e propósito e estrutura e etc. Ou seja, quando de fio a pavio está a funcionar, Sim. quer dizer que lá em cima as pessoas têm que estar muito orientadas para pessoas. Sim, e se pensares bem, imagina, tu tens várias pessoas a liderar, quem é líder, e tu tens esses recursos, vamos chamar recursos, né? Tem recursos humanos, etc. Há quem gosta, há quem não gosta, não. Recursos, tenho um recurso. Se eu não conhecer bem o recurso, não conseguir motivar, não conseguir puxar pela pessoa, tenho um recurso subaproveitado. Tenho vários recursos subaproveitados, ou seja, isto para os líderes mais que se desinteressam mais por isto, que acham que não tenho nada a preocupar, eu também cresci a pulso, as pessoas têm que fazer pela vida. Claro que as pessoas também têm que fazer pela vida. Sim, uma coisa não implica a outra. Agora, se eu conseguir otimizá-las, estou a otimizar recursos. Ou seja, todos ganham. Ou seja, ganha a pessoa que sente-se ouvida, querida e tem alguém que se interesse. E tem o do outro lado, temos um líder, tem que as pessoas estejam otimizadas. Então, a pessoa, em último caso, ganhamos sempre. Ou seja, é o custo da oportunidade. Que é eu invisto tempo agora, mas tenho uma oportunidade de crescimento. E além do mais, é bom. Ou seja, nós estamos aqui a falar de coisas teóricas. Houve um líder que me perguntou, estava a falar sobre empatia, e ele, como é que eu consigo ser empático com as minhas pessoas? Ele a perguntar. E eu, a base é querer. Às vezes as pessoas esquecem, às vezes quer tantas estratégias artificiais. Então, se a pessoa realmente tiver interesse pelas outras pessoas, isto vem mais naturalmente. Se a pessoa tiver interesse, é tudo muito artificial. Como é que eu posso querer ter interesse sobre pessoas que eu nem quero ter? Epá, amigo, despede e arranja outras. Pronto. No limite, arranja as outras pessoas que estejam alinhadas com o teu ecossistema. Eu já tive uma pessoa que foi promovida a líder numa empresa e eu estava a fazer sessões com ela individual. Na altura, Ou ele sai. Atenção, não é despedir depois. Ou ele sai. E eu estava a fazer sessões com ela e essa pessoa, ela era a melhor vendedora comercial, etc. E depois, como era a melhor, de longe, foi promovida a líder. Ou seja, nós somos muito bons, então vou pegar nesta pessoa. E ela, enquanto líder, era a pessoa que tinha mais taxa de turnover. As pessoas saíam, punham baixa, etc. Não aguentavam tanto, que depois eu fui chamado. E ela disse mesmo, Paulo, ela assim, eu vejo-me, era uma líder, eu descrevo-me como, ela era toda acelerada, como um comboio em movimento, um TGV. Eu não tenho tempo para parar nas estações. Ela usa esta analogia, parar, entra lá, o passageiro está bem sentado, agora vamos. Não, aquilo é sempre a abrir, quer, não quer, entra. Porque eu era assim, e depois disse no fim das sessões, Paulo, eu só quero uma coisa, tirem-me as pessoas, metam a fazer o que eu estava a fazer antes, logicamente paguem-me o que estão a pagar,
que eu era feliz lá. Ou seja, há pessoas que não têm um perfil, se calhar, e não querem estar a liderar pessoas. E também isso acontece e está tudo bem. E precisamos delas. Precisamos delas, está tudo bem. Não precisamos todos querer ser líderes e querer puxar pelas pessoas, mas se calhar então colocar as pessoas no lugar certo também é muito importante. Não é? E eu acho que nós voltamos aqui ao início, que é os rótulos e as definições. As pessoas Sim. têm que saber. Não é só porque é líder porque chegou ao ponto X e tem que ser líder. Não. Se calhar não. É só um bom técnico. E Sim. pode ser um bom técnico para o resto da vida, se o faz feliz. É isso mesmo. Não precisa seguir a estrutura. É a mesma coisa na nossa sociedade. Logicamente que isto que eu vou dizer, cada um tem opiniões diferentes, mas não é preciso todos nós casarmos com uma pessoa do sexo diferente e termos filhos, etc. Sim e não. Ou seja, cada um faz aquilo que quer e genuinamente eu acho que devemos ser felizes nesse sentido. E as pessoas, para quê? Para quê temos de seguir aquela estrutura? Então uma pessoa pode não querer ser líder. Neste caso a liderança e está tudo bem. E é técnico. E trabalha como técnico. E é válido quanto E isso. vai ser feliz. É isso, não é? Acho que forçar isso. Agora, a empresa, a estrutura também tem que perceber isso para colocar as pessoas na melhor função. Tem que existir um líder emocionalmente estável para entender que aquela pessoa vai ser técnica e boa técnica e O feliz. meu conselho ao fim dessas sessões com essa pessoa foi isso mesmo. Foi partilhar isso. Partilhar, tirei a carta de liderança da pessoa. Ela vai ser internamente infeliz. Internamente, não digo internamente, as pessoas mudam, não é? Mas durante muito tempo isso vai acontecer e as pessoas que passam por ela vão também ficar insatisfeitas. Ninguém ganha. Pelo menos por enquanto, tirar a pessoa deste cargo de liderança. Eu, por acaso, gostava do Neida, porque eu tenho aqui uma outra pergunta. Vou-te fazer várias até, mas tu disseste aí um termo que é as pessoas mudam. Eu já há muito tempo que eu tenho essa crença das pessoas não mudarem. Eu acredito Não mudarem? Não. Okay. não mudarem. Ok. Eu acredito que as pessoas curam-se. Ok. Tenho uma forma diferente de ver. E as pessoas dizem, mas quando ela cura, muda. E eu disse, ok, é uma perspectiva. Se calhar a minha é mais holística, se calhar a minha tem uma visão mais romântica da coisa, mas eu acredito que se a pessoa não está naquele... Ou é a essência da pessoa, ou é algo levou a pessoa a ser assim. Ok. E quando a pessoa deixa de ser, ela não está a mudar, está a curar-se. Está a curar alguma coisa que esteve um trauma, uma crença, Ok, alguma então coisa. a tua ideia é, existe uma essência, base, e a pessoa se desvirtua dessa essência, digamos, depois pode-se curar. Então há sempre um voltar para a essência, essa é a tua ideia. Sim, uma ideologia. Sim. E atenção, isto há teorias para tudo. Sim. As teorias científicas, há autores que defendem linhas diferentes. Faço esta pergunta porquê? Porque, cá está, eu preciso saber estas coisas, as minhas emoções, estou a ficar frustrado, não era bem a palavra, mas estou a ficar ansioso, se eu não sei estas coisas, ando aqui atrás do propósito, não é? Sim. E gosto de partilhar estas coisas. Qual é a tua visão acerca disto? Olha, eu como estava a dizer, não vais encontrar a resposta certa, porque não é uma ciência exata, e há sempre teorias diferentes. Por exemplo, há autores, filósofos que defendem que o ser humano, só para teres uma ideia, que o ser humano nasce bom, ou seja, nós na essência somos bons e é a sociedade que desvirtua. Ou seja, que aprendemos a ser maus, aprendemos a ser, digamos, olhar para o outro de forma negativa. Há uma linha. Há outra linha que defende o contrário. Que o ser humano nasce mau e é a sociedade e as regras que o mantêm, digamos, funcional. Que até, por exemplo, há aqueles filmes que nós vemos distópicos em que a sociedade rui e depois nós vemos o quê? Grupos de pessoas a formarem-se e que fazem barbaridades, por exemplo. Então há quem defenda duas linhas. Qual é que está certa? Pegas num autor e noutro e cada um choca e colide. Nisso é igual, ou seja, o que a ciência sabe é que nós temos uma parte genética, que é uma predisposição genética. Existem traços que nos levam desde, por exemplo, há pessoas com tendências geneticamente mais depressivas, ou seja, há pessoas que estão muito mais propensas a experienciar depressão. Há pessoas que têm maior propensão a serem extrovertidas. Há pessoas que têm maior, ou seja, há uma parte genética que vem da carga genética dos nossos pais, mas agora, os mesmos pais têm filhos muito diferentes. Não é só a genética, é também o meio. É epigenética, não sei se já ouviste falar desse termo. Epigenética, que é como é que o meio expressa os genes. E o que se sabe é que é uma dinâmica entre genes e ambiente. Então o que estás a defender é quase
é quase a genética, não é? Que é a minha essência, vamos dizer que é genes, e depois o meio é que me podes virtuar e eu posso-me curar, é quase isso. Agora, o que se sabe é que estes dois fatores influenciam muito. Agora, o que é que influencia mais e mais vezes, em que aspectos, é sempre um debate aberto, percebes? Eu, quando digo alterar, ou podem mudar, a minha definição alberga a tua definição e outras definições. O que eu quero dizer é que, e os estudos mostram, aquela ideia, por exemplo, o burro velho não aprende línguas. Ele é mesmo assim. Não, os estudos mostram que o ser humano, ao longo da vida, vai mudando de comportamento. E há uma pergunta que eu costumo fazer, que um estudo fez, e eu costumo colocar esta questão que é muito gira, que é: tu, Phil, tu tens que idade já agora? 34. 34. Tu achas que daqui a 5 anos vais ser uma pessoa bem diferente daquilo que és hoje, ou não? Assim, de valores, etc., de forma de estar na vida? 5, 10 anos. Pá, eu acho que não. Achas que não? Acho que não. Agora vamos voltar atrás. Filme de 29 anos. 5 anos. Eram merdas. Não eram merdas, mas era um gajo chato. Era um gajo chato. Agora, esta pergunta que eu te fiz, tu respondeste agora, e quase todos respondem assim. E eu também, quando me fizeram, respondi assim. Não foi que respondi como tu, mas disse que não me via a ser diferente, mas sou muito diferente de quem era antes. Esta pergunta foi repetida a várias pessoas de várias faixas etárias. A resposta é sempre a mesma. Ou seja, pergunta a uma pessoa de 30 anos, daqui a 10 anos vais ser muito diferente? Não. Chega aos 40, essa mesma pessoa. És igual a que eras aos 30? Não sou, não. Então, isto quer dizer o quê? Que nós achamos que não vamos mudar, vou ser assim, mas a verdade é que nós mudamos. Ou seja, tu não te vês, e o teu filho de 29 anos também achava que ia ser assim. E eu garanto, tu aos 40 anos vais ser diferente. Muito ou mais diferente, não sei, mas vais ser. Então nós mudamos. Agora, o quanto é que mudamos? São tipo pequenas ramificações? São grandes mudanças? Não costumam ser grandes, mas às vezes é. E às vezes pode acontecer esse evento, como tu disseste, grande carga emocional, e isso é uma alteração. E outras vezes são os processos da vida, é o dia-a-dia que vai-nos fazendo aos poucos. Isto é quase aquele 1% que parece que não é nada, e depois o juro composto, olhas para trás e mudaste imenso. Pá, isto é um debate filosófico aberto. E podíamos estar aqui a trabalhar na filosofia, porque muitas das vezes eu vejo isto como um jogo, que é... Eu já tenho a possibilidade lá, simplesmente... Ou seja, crio uma nova versão, Ok. ou vou buscar a arma do jogo. Já consegui desbloquear aquele nível. Ou consegui... Sim. Eu tinha a minha arma tinha umas balas, mas eu agora fui buscar outras balas, XPTOs, para meter na mesma arma. Ou seja, não olho tanto para a mudança base. Eu acredito que há traços muito fortes que nós nunca vamos mudar, e as pessoas às vezes dizem: as pessoas mudam. Depende do que estivermos a falar. Sim, sim. Por isso é que eu adotei o não mudam, curam-se. Porque muitas das vezes só simplesmente estão a desbloquear os verdadeiros eus que foram condicionados ou por ações, ou por ambientes, ou por situações emocionais que aconteceram, e começaste a desbloquear ou a levantar cortinas. Sim, e deixa-me dizer outra coisa, só para baralhar mais. Por favor, está à vontade. Tu tens casos de pacientes que têm a amnésia retrógrada. Retrógrada quer dizer que é para trás, depois há aquela que não consegues formar novas memórias e aquela que perdes atrás. E há pessoas que mudam a estrutura da sua personalidade. Há casos, por exemplo, uma pessoa que era... As pessoas descreviam, ele liderava uma empresa como horrível, etc. Ele teve uma amnésia, nem sequer lembrava da família, etc. E ele mudou imenso, ou seja, era uma pessoa carinhosa, bondosa, etc. Então, há quem defenda, e há muitos teóricos, que nós somos um conjunto das nossas memórias. Vão acumulando, vão acumulando, vão acumulando. E se tu perderes partes dessas memórias, se eu conseguir alterar aqui as memórias, tu vais ser diferente. Então, ou seja, quando se fala em essência, a essência do quê? Antes da memória, na memória intrauterina, já depois, ou seja, somos um conjunto de memórias. Vou refletir. Vou refletir e vou repensar e vou em busca de uma nova frase ou de uma nova ideologia. Não, e pode ficar, o que é giro é isso, é a pessoa e acomodar ou não a ideia, é isso mesmo, é acomodar ou não a ideia. Foi uma side question muito, muito interessante para mim, porque eu vou rever este podcast depois só para repensar nisto. E não vai ser daqui a 10 anos. Vai ser assim que ele Mas daqui a 10 vais lembrar, eu era igual aos 34 Olha, eu a dizer que tinha 34 anos. Ia ser assim, ia continuar a ser. Estúpido. Paulo,
Vamos falar aqui um bocadinho de redes sociais. Redes sociais têm uma carga emocional muito grande. E acho que também nós já passámos um pouco falámos assim superficialmente sobre isso, mas na rede social existe uma, nem sei se isto é uma palavra, uma toxicidade, uma toxicidade, é um espaço tóxico, vamos dizer assim, um espaço tóxico. Sim. Onde as emoções, por norma, não transmitem a realidade do estado da pessoa. Ok. E depois houve-se umas expressões que é a positividade tóxica. Sim. E isto é algo que nós vemos muito nas redes sociais. O que é positividade tóxica? Acho que, acima de tudo, é importante termos as definições, Sim. porque acho que muitas pessoas falam da positividade tóxica só porque a pessoa está feliz. Pois, não. Então, só desmistificar aqui o que é e se realmente é algo que existe Sim. nas redes. Nas redes. Existe, ou seja, nas redes e na vida, ou seja, a positividade tóxica é quando tu, de alguma forma, tentas que tudo pareça positivo e seja positivo e que temos de estar sempre bem, custa o custar, e que isso faça com que tu comeces a negligenciar ou a avaliar negativamente ou a afastar-te de pessoas que apresentam desconforto. Imagina, tu começas-me a desabafar que estás a passar por um mau bocado. E eu, opá, anima-te, ou pelo menos não sei o quê. E é tóxico porque estou a anular nessa parte. Ou seja, claro que eu posso puxar por ti, etc. Mas neste momento tu não queres ouvir isso. Ou seja, porque nós não estamos sempre bem a todos os instantes. Claro que podemos tentar reavaliar as coisas de outra forma, aprender a valorizar, a ser gratos, todos nós devemos fazer isso, mas ninguém está sempre bem. E achar que temos de estar sempre bem, custa o custar, é isso, é tóxico, porque passa uma imagem errada. Ou seja, tu de repente, sei lá, se tu dizes, estou sempre bem, estou sempre feliz, problemas, eu não tenho nenhum, não sei o quê, e o Paulo também, todas as pessoas, e eu de repente, estou muito mal, quer dizer, eu tenho stress, tenho conflitos, e eu vou-me sentir pior, porque a base do ser humano é comparativa, e é sempre comparativa. Então, se estão todos bem, mas eu não estou bem, então eu tenho um problema, e vou-me sentir pior, mais uma vez. Então, essa parte é tóxica. Agora, claro que eu, quando estou exposto nas redes sociais, as pessoas querem sempre, ou querem mais vezes passar uma imagem que as pessoas estão bem, não é? E metem fotos daquilo que querem colocar. E vídeos daquilo que querem colocar. E geralmente o que é que as pessoas colocam? Quando vão de férias, quando estão bem, quando estão a jantar no sítio XPTO. E o que pode passar não é positividade tóxica nesse sentido, mas é uma, uma realidade artificial. Ou seja, que não é tão real, ou pelo menos não é sempre assim. Só que se eu abro o feed e tenho partes selecionadas de cada uma das pessoas que me aparecem, no meu cérebro ele não vai conseguir analisar em detalhe. Ele vai, de forma geral, achar que está tudo feliz, está tudo bem, mesmo que as pessoas não queiram. Mas eu sinto isso. E é por isso que há muitos estudos que mostram isso. Quanto mais nós passamos tempo nas redes sociais, menos bem nos sentimos connosco próprios. Ok. Há Por muitos causa dos estudos. estímulos alheios. E esse estímulo da comparação do outro. Se eu visse, por exemplo, tu lês uma notícia de uma criança que está em guerra, que está subnutrida, tu naquele momento, é triste, sentes pena, compaixão e muitas vezes sentes grato por não. E as pessoas comentam, pá, fogo, a gente a queixar-se e já viste esta criança. Só que na rede social não é isso. É ao contrário, é as comparações chamadas ascendentes para cima, estão todos melhores do que eu. E eu vou-me sentir pior com isso. É por isso que uma das estratégias em termos de saúde mental é reduzir a exposição às redes sociais. Porque eu não consigo constantemente estar isto não é real, a pensar, isto não é real, nem todos estão assim. Consome muita energia. Então eu reduzir o tempo de rede social ajuda-nos também. Então nós temos aqui uma kind of validação social que estamos à procura porque o embelezamento, o status De quem coloca, de neste quem caso. coloca, sim. Sim. E isso transporta-me aqui também para outra coisa. Nós usamos as redes sociais para sermos, teoricamente, para socializar e para sermos sociais, mas também vamos aqui à procura de algumas validações, sejam elas sociais, sejam elas emocionais, ou muitas das vezes, quando estrategicamente as usamos para o nosso corporativo ou para, do ponto de vista de influencers, validações profissionais. Sim. Quais é que são as principais diferenças entre uma validação emocional e uma validação profissional? E esta pergunta eu faço do fórum psicológico ou do fórum emocional. Porque a validação profissional também não é só pela
a task específica. Sim. Não é? É assim, eu gostei que tu separaste os dois termos, podíamos uni-los, mas tu separaste. Mas o ser humano tem duas necessidades básicas. Existem duas necessidades básicas humanas, que é a necessidade que as pessoas gostem de nós, de sermos aceitos, está lá. Nós queremos, daí os likes, etc. Ser os coraçõezinhos, não é? É isso. Não, tu não és do tempo, vou dizer assim, do IRC. Não. O IRC era um chat, um Mirk, etc. Isso é quando eu tenho 41. Ou seja, temos aqui a diferença de 7 anos. Eu, quando tinha 12, 13 anos, existia uma coisa que era o IRC, que era uma forma de chat. Em texto, tu entravas... Descobri isso recentemente. Foi? O IRC. Foi quando abri a empresa. Agora. IRC. Vou dar um exemplo. Tinhas canais. Então, o canal que as pessoas criavam. Portugal, olha, eu vivi muito tempo em Lagos. Quando era pequeno, fui criado em Lagos, no Algarve. Então, tinha o canal de Lagos. Entrávamos e as pessoas que tinham poder eram os ops. Ok. Ops. Tinha uma arroba atrás. E o op conseguia mandar a pessoa para fora do site, etc. Depois os voices, lembras-te? As salas, já. As salas. Os ops. E depois podiam quicar, né, etc. Chama-se quicar. Portas mal, dá-te um kick e saltavas para fora, não sei o quê. Ou banir. Era tipo, wow. E depois os voices. Os voices não faziam nada, mas imagina, tens 100 pessoas. Os voices, o op podia dar voice, só para dar a quem está a ouvir isso, souber isso. E o voice sobe. Fica ops, voice é tipo uma hierarquia. O voice não pode fazer nada, mas tu olhas no chat, olhávamos de sempre lá para cima. Quem está lá em cima? E já na altura, sem redes sociais, etc., só de chat, já sentíamos isso. Eu gostava de entrar. Eu cheguei a ser off de Lagos. Era uma coisa. Aí, off de Lagos. E eu entrava e quando as pessoas... Lembras-te, os abraços eram os parênteses... Os parênteses retos. Entravas e eu fazia assim, parênteses reto. Abria e fechava. Era abraço, por exemplo. E eu quando chegava, tipo... punha o meu nickname. Era Blind. O meu nickname. Porque eu fazia skate e havia Blind Skateboards, a marca. Então era Blind e depois Blind. E eu, tipo, contava às pessoas que estavam a dizer olá e tal. Sentia-me, era a necessidade disso, de ser aceito, validado, de fazer parte de um grupo. E sempre houve, seja o Mirk, seja a rede social, seja nas cavernas, seja o que for. Seja o top do Wi-Fi. Seja o top do Wi-Fi. É mais a minha praia. Mas... Seja o que for, nós temos esta necessidade. Virtual ou física. E a necessidade profissional. Nós temos uma segunda necessidade que é sentir que o que fazemos tem valor. Que fazemos bem feito. É porque as pessoas... Imagina, alguém que ganhe, vamos dizer bem, numa empresa, mas que não seja nunca valorizado profissionalmente, a pessoa não se vai sentir feliz. Mesmo que as pessoas digam, o que interessa é o que eu ganho no dia-a-dia. O que interessa é eu, no fim do mês, ter aqui dinheiro no bolso. Não é bem assim. Se a pessoa tiver diariamente e dar o seu máximo e ninguém disser bom trabalho, etc., ser valorizado, a pessoa vai se sentir mal. Então essas duas necessidades despeiam muitas vezes. Daí teres dito há pouco... também trabalhas com a parte imobiliária, pessoas querem, sei lá, mostrar um prémio, etc. É muito validem que eu faço isto bem, que eu sou um bom vendedor, que eu... Essas duas necessidades... E às vezes as duas juntam, que é essa. Sim. Vendedor número 1 da minha região e depois quantos likes é que tem e depois vão comparar os likes. Esta aplicação teve mais que a outra. As duas necessidades ali. É a métrica da pilinha, não é? Sim, a sim, minha sim. maior que a tua e, pronto, e ficam ali na roda do rato. Sim, e essas necessidades podem estar juntas ou não. Ok. Nós falámos já aqui de muitas coisas do que faz uma definição, o que não faz o que é uma definição, a importância de termos aqui uma definição. Sim. E nós temos muitas das vezes testes de personalidade. Ok. Não sei se és a favor, se és contra, se és de direita, se és de esquerda, neste tipo de testes. A minha pergunta era mais no sentido de se eles realmente te ajudam a teres uma direção e se eles realmente servem para alguma coisa. Olha, a ciência é clara. Existem muitas pessoas e quando vêem, olha, conheces ou não sei o quê. Ok. Se vamos à ciência, à literatura científica, só existe um teste de personalidade em que os autores validam e que a maior parte das pessoas não conhece, que é os Big Five, ou os Ocean. O que os estudos mostram consistentemente é que parece que existem 5 grandes traços que nós podemos avaliar das pessoas de forma mais transversal, embora sejam estudos enviesados também à parte mais western, mais ocidental e se calhar não tanto oriental. Mas os Ocean é tipo, olha, extroversão e introversão, abertura à experiência, que é o quanto é que eu estou disposto a aprender coisas novas, a expor-me a coisas novas, é consciencialização, que é se eu sou uma pessoa mais, digamos, focada em detalhes e penso bem nas coisas, etc. O neuroticismo, ou seja, são 5. Até Ocean é o acrónimo dessas siglas. Tudo o resto... Não me digas que é marketing.
Hã? Não me digas que é marketing, que eu vou ficar orgulhoso. É assim, há muitos testes assessment de personalidade que são feitos nas empresas, que se vendem nas empresas, parece não tem suporte de validação rigorosa científica. Não vou dizer aqui. Tudo o resto, podem. Então eu não sei, tudo o resto, fora desse Big Five ou do Ocean, tudo o resto não tem suporte, consistência e validação rigorosa científica. Podem buscar, mas tem pouco estudo. Nós, quando avaliamos uma coisa, temos que avaliar a fiabilidade e a validade. Ou seja, a validade é isto mede o que mede, e a fiabilidade é se isto também ao fim de algum tempo vai medir o que vai medir. Por exemplo, tu vais para uma balança e metes em cima da balança e aparece lá 120 quilos. Para ti, se calhar não é? Então tu olhas. Já lá foi, quase, já lá foi. Mas, então agora, imagina. Então, 120 quilos agora. Tu sabes que aquela balança não está boa. Ok? Isto é uma coisa. Ou seja, ela não está a medir o que devia medir. E agora imagina, ok, arranjas uma balança que mede e pesas 75 quilos. 83. Então, Estás a fazer uma avaliação, espera, não estava a apanhar. Pensava que era para o erro. Não, vamos assumir os 90. 90, ok. 90 de pura sensualidade. 90. E a mesma balança, no dia seguinte metes na balança, dá 100. No outro dia seguinte dá 82. Ou seja, isto não é fiável. Ou seja, o válido é o válido e o fiável. O válido é mede o que está a medir e o fiável é consistentemente mede o mesmo. Então quase todos os outros assessments de personalidade falham em um ou dois destes critérios. Ok, isto é muito importante. Então, agora, isso quer dizer que nós devemos excluir completamente? Claro que não. Ou seja, se nós olharmos não como, eu sou mesmo assim, isto sou eu, se nós não olharmos dessa forma e olharmos mais para, olha, esta forma de avaliar dá mais informação sobre mim desta forma, deixa-me olhar para a mesma, refletir sobre alguns pontos e conhecer um pouco melhor. Porque a forma de conhecimento é extensiva, não é? Nós podemos tentar nos conhecer de várias formas. Agora, eu tenho receio, isso estás a ver que a minha direita aqui, é que tu tens, por exemplo, empresas que utilizam assessments, testes de personalidade que não são válidos ou fiáveis e para recrutamento, para avaliação, para efeitos de promoção da pessoa, isso é muito rigoroso. Por exemplo, existe um que é o Enneagrama, ou seja, as pessoas que estão do Enneagrama, estão na área, e eu conheci uma empresa que era o líder da empresa, uma grande empresa, nem vou dizer o nome, muitos conhecem. O líder da empresa fez a formação, adorou, e de repente ele só queria contratar pessoas que eram 7, aquilo é tipo de 1 a 9. Isso é perigoso. Ou seja, não estou a dizer que o Enneagrama não é bom para nós aprendermos um pouco sobre nós. Agora, só quer 7 porque o 7 é isto. O resto... Fazes o true color e só vermelhos. É a minha isso. empresa, ou então tenho uma empresa de criatividade, só amarelos. Isto aqui só entram amarelos. Por exemplo, é isso. Percebes? É um pouco por aí. Então tenho aqui mixed feelings em relação a esse ponto. Mas foi espetacular a tua resposta. Porque ainda para mais, deste outro que é altamente viável. Sim, eu sei. Portanto, todos os outros vamos assumir como despistes. Não, e são bons, uns melhor do que outros, para eu aprender mais sobre mim. Agora, quando eu ouço a pessoa, eu sou assim, já aprendi sobre mim, e depois de repente a ver a minha vida desses olhos, porque depois existem vieses. Vieses são formas distorcidas de ver a realidade. Eu, se acredito numa coisa, eu vou confirmar essa coisa. É como tu, quando achas que uma pessoa não é boa, ou que aquela pessoa é isto ou aquilo, tu vais estar mais atento a esses sinais e vais ignorar tudo o resto. Então, por vezes, as pessoas fecham-se nisso e vão confirmar aquilo que já acreditavam, mesmo não seja real. Então, temos de ter algum cuidado com a nossa percepção sobre isso. Ok. Diz. Há um efeito, só para fechar isto, para quem nos está a ouvir ainda está assim meio... Mas o que é que ele quer dizer com isso? Há um efeito que é o efeito... não me lembro o nome do efeito. Mas houve um investigador, que ele era professor, e fez o seguinte. Pegou num grupo de alunos, estudantes que ele tinha, e deu-lhes um teste de personalidade. Que ele dizia que era um teste de personalidade. Que eles tinham que responder ao teste o que é que... tinha várias perguntas, e eles tinham que se definir sim ou não nas perguntas que lá tinham. E depois, na aula seguinte, ele trouxe no envelope fechado o resultado de cada um. E eles tinham que abrir o envelope, ler o seu resultado, ou seja, o tal, tu és isto e não sei o quê, tu gostas mais disto, o tal assessment da personalidade, e tinham que dizer de 1 a 10 o quão é que concordavam com aquela avaliação. Ok? E a média de todos foi 9.6 ou 9.7, quase perfeição. O que é que eles não sabiam? É que ele nem sequer ligou para o que é que cada um respondeu. Ele pôs a mesma resposta para todos. Ok. E o que é que ele fez?
que se vê muito em testes de personalidade e não só, quando nós às vezes vamos para coisas mais esotéricas. Ele tinha respostas como, ou perguntas como, por exemplo, eu sou uma pessoa forte, por exemplo, eu sou uma pessoa forte, mas no fundo tenho as minhas inseguranças. Todos vão dizer que concordam. Por exemplo, concorda ou discorda? Percebes? Eu sei o que quero, mas nem sempre consigo lutar por aquilo que verdadeiramente quero. Concordo. Então ele dava afirmações genéricas o suficiente para nós nos encaixarmos lá. E Ok. muitos fazem isso. Percebes? É preciso ler, por exemplo, o horóscopo. Eu sou leão, de signo. O horóscopo do leão ou do escorpião, etc. Eu, se disser, olha, este é o leão, eu vou quase concordar com todos. Que é quase hoje poderá ser um bom dia, etc. São coisas genéricas o suficiente onde tu te encaixas. Então, isso é o risco desses testes, está bem? Este ano vai fechar o negócio. Sim, Obrigado. pode sempre, ou então alguém vai se portar mal consigo, não metem lá isso, mas de repente, ou tens alguma situação evidente, foi aquela pessoa, ou se não tens, vais pensar, aquela pessoa não se portou assim tão bem comigo, era aquela pessoa. Afinal estava certo. Percebes? Afinal estava certo. É o risco. Agora, e volto a dizer, isso não invalida que aquilo é bom para nós aprendermos mais sobre nós. Só não gosto é quando as pessoas Sim, que olham para aquilo como informação fidedigna, factual, isso sim. é mais não seja para darem respostas, que às vezes é o mais difícil, conseguirem responder para decidir, tomar uma decisão, dar uma resposta, mesmo Sim. que não seja o resultado que seja o principal, mas ao menos já existiu um processo de reflexão Sim. sobre a pergunta em questão. Sim, por exemplo, há pessoas que dizem assim, olha, eu sou escorpião, isso então dos jovens pessoas, eu dou as minhas, eu gosto de ser assim, não é agressivo, eu gosto de ser assim, frontal, porque sou escorpião, sou mesmo assim. Isso vai-me invalidar, mudar, alterar, porque eu sou escorpião e os escorpiões são assim. É esse tipo de coisas, percebes? Temos de ter cuidado com isso. E depois às vezes é aquele tu és escorpião, não és? Sabia. E tens mesmo ar de escorpião, não é? És balança. Tu notas que és balança. Eu sou balança. A malta diz-me assim. A minha mãe não é balança. Tu és balança, não és? E eu sou. Sim, nota-se. Os pratos. Pratos, mano. Não há pratos Estão aqui aqui. os pratos aqui atrás, para arrebentar. Sim, eu ando aqui com pratos na mochila. Isso não funciona assim. Paulo, quais é que são as técnicas ou os micro-hábitos que podem mudar uma vida em 60 dias? Ok, isso é muito específico. É isso. Bom, pode ser 59. Pronto. Mas em relação ao quê? Mudar como? Ou seja, para uma pessoa, uma persona, seja ela de que perfil for, micro-hábitos que podem transformar uma vida. Transformar de uma vida medíocre para uma vida satisfatória. Satisfação, de plenitude. Ok, objetivo geral, ou seja, não é... Sim, nada em específico, muito mais genérico. Eu É tenho- mais fácil para a aplicabilidade, é mais fácil. Mas eu tenho dificuldade em responder a coisas genéricas. Ok. Queres que eu especifique? Não, por exemplo, sei lá, alimentação, desporto, olha, até no meu ramo, inteligência emocional, há pessoas que dizem assim, Paulo, como é que eu aumento a minha inteligência emocional? A minha pergunta é sempre específica, que é, o que é que queres melhorar dentro disso? Quero conhecer melhor, imagina, ok, isso é uma coisa. Quero gerir melhor as minhas emoções, é outra. Quero lidar melhor com conflitos, é outra. Ok, então vamos a isso. Então o meu framework é muito assim. Daí essa pergunta fica um bocado a patinar. Agora, eu posso dizer uma coisa que eu acho que pode ser transversal. Dentro da minha área, por exemplo. E um micro-hábito muito importante é nós diariamente, e são desafios que eu costumo fazer com alunos meus, tirarmos um bloco de tempo, e quando digo bloco de tempo não é a meia hora, é 5 ou 10 minutos, e fazer apenas isto. Incorporar com o hábito que já temos, e o hábito até pode ser, não sei se quem nos está a ouvir, eu, por exemplo, eu para adormecer demoro ali 15, 20 minutos, fico ali a olhar para o teto, até vir o sono. E utilizo aí nesse momento, que eu faço sempre um recapitulado do dia. Ou seja, o que aconteceu no dia, e tento me lembrar daqueles momentos mais salientes, bons e maus. E tentar refletir sobre os mesmos, vamos supor. Refletir que pá, o meu filho, olha, ontem vim de viagem de Lagos, eu levei o meu filho a ver o avô, e no carro ele foi a primeira vez que não dormiu, quase 3 horas de viagem, e estava ali, ele geralmente dorme, eu fiquei mais impaciente e disse, Pedro, já chega, o pai está a conduzir, não sei o que, ele, pai, brinca comigo, eu costumo brincar sempre com ele, pai, eu estou conduzindo, não posso brincar contigo. Eu já estava impaciente e comecei a refletir, porquê que eu estava impaciente? O que é que aconteceu? Porquê que eu podia ter feito de forma diferente? Percebes? E isto faz com que tu chegues ao fim do dia, geralmente nós chegamos ao fim do dia, acabou o dia seguinte é a mesma coisa. E somos capazes de cometer os mesmos erros e não aprender sobre nós. E se tu fizeres isto, quem nos está a ouvir se fizer isso, nós aprendemos muito sobre nós. Porque num dia
eu posso apanhar uma peça do puzzle, mas se eu fizer isto diariamente, eu começo a ter a imagem do puzzle. Começo a perceber, olha, eu costumo reagir assim nesses momentos. Eu costumo, olha, habitualmente, quando dizem isso, eu faço aquilo. Porquê que será isto? Ou como é que eu posso fazer diferente? São reflexões soltas, não são guiadas, mas apenas isso. O que é que eu fiz? O que é que eu poderia ter feito de forma diferente? O que é que será que eu fiz isto? Basta isso, 10 minutinhos e ajuda imenso. E aí já acho que ajuda imenso para várias coisas da nossa vida. Já, foste bastante genérico e Claro. contra aquilo que tu gostas de fazer, foi uma resposta bastante sexy, eu acho. Boa. Eu gostei. Boa. Portanto, reflitam. E é útil. 10, 15 minutos. Sabes que eu passei agora por uma experiência de reflexão. Foi induzida à reflexão. E eu não considero que a condução tenha sido a melhor. Ou seja, eu acho que não é fácil uma pessoa reflete. Claro. Sim. Qual é que seria... Ou seja, tu usas a reflexão 15, 20 minutos antes de adormeceres, mas qual é que seria aqui a técnica ou o processo para nós conseguirmos permitir-nos refletir? Eu tenho uma abordagem muito objetiva, que é, eu digo mesmo, eu estou a ser mais genérico, mas eu digo sempre às pessoas, e quando treino com as pessoas, é, por exemplo, 3 momentos. Há 3 momentos, e posso dizer 3 momentos onde tenho experienciado uma emoção mais desagradável ou agradável, para puxar na memória mais facilmente. Isso é fácil, eu estou a ser mais objetivo, que é, ok, por exemplo, fui mais impaciente com o meu filho. Por exemplo, assustei-me com aquilo. Senti uma grande alegria naquele momento. E depois vou pegar nesses pontos, são os pontos de análise. A análise depois é isso, olha, o que aconteceu? Porquê é que eu reagi assim? Eu costumo fazer isso, o que é que isto diz sobre mim? O que é que eu podia fazer diferente, se for o caso? E é apenas isto. Ou seja, e aí, uma coisa é pedir uma reflexão sobre ti naquele momento, como disseste, assim a frio. Outra coisa é, objetivamente, eu faço uma análise de isto aconteceu, porque é que eu fiz isto, o que é que eu podia fazer de forma diferente, o que é que isso pode dizer sobre mim, e às vezes não há resposta. Às vezes não te lembras das coisas todas, às vezes não te lembras de uma. Às vezes ficas encravado, o que é que diz sobre mim? Sei lá, estava cansado, olha, se calhar um bom ponto. Ou nada, tudo bem. Só que tu fazeres isto várias vezes, ser tipo hábito, é brutal, porque tu às vezes respondes, às vezes não respondes, mas já vais responder mais vezes do que se não fizesses. E depois vais começando a habituar-te a fazer isto. Pá, é muito bom. Se tivesse que explicar inteligência emocional a um empreendedor numa frase, qual é que seria? Tratar as emoções por tu. Não sei, foi disseste uma frase ou uma Uma palavra? frase, uma frase, Não. uma frase. É aprender a tratar as emoções por tu. Ok. Agarrando na frase, uma última pergunta. Se tivesse de deixar uma frase para alguém se tornar inesquecível, qual é que seria? Ah, eu ia dizer, eu tenho aqui duas, olha, que surgiu espontaneamente. Uma é, não deixes de brilhar por causa dos outros. Ok? Porque acho que já é isso, temos medo de brilhar, de sermos quem somos, que é a segunda, ser autêntico. Porque, e estamos a falar sobre isso, que até fui condicionado a isso, que é, por vezes queremos ser alguém que os outros acham que nós devemos ser, ou que ser alguém que eu acho que deveria ser, que dá frutos. E acho que eu sei que o autêntico é genérico, mas sermos autênticos. Apetece fazer, com filtros e normas, mas faz. Porque e eu, olha, estou super condicionado, só aqui para fechar, se puder, agora ando a ouvir um audiobook, agora como viajo muito a ouvir mais audiobooks, sobre arrependimento. Daniel Pink, o autor. The Power of Regret, o poder do arrependimento. E há dois tipos de arrependimentos, de forma geral, as coisas que nós fizemos e as coisas que não fizemos. Arrependimentos por ação e inação, ou por omissão. E o que pesa mais a curto prazo é por ação. Ou seja, dizes uma coisa, te arrependeste. Não devia ter dito aquilo. Mas o que pesa mais a médio e longo prazo, e ao longo da nossa vida, é os por inação. Que é aquilo que eu não fiz. Devia ter aceito aquela proposta, devia ter convidado aquela pessoa para sair, devia ter despedido do meu pai quando ele estava já mais idoso, devia ter passado mais tempo com os meus amigos. É por inação. E o que é que acontece muitas vezes? As pessoas têm receio de fazer coisas com medo do que possa acontecer, ou que os outros vão pensar, então eu não faço, para não me arrepender. Depois eu vou-me arrepender, gravo o vídeo e arrependo-me. Eu não faço. Mas depois o que é que vai pesar mais psicologicamente? É o por inação. Então acho que isto é uma bola de neve que desprende. Então nós devemos arriscar mais, porque no pior cenário vou-me arrepender do que fiz. Mas não me vou arrepender pelo que não fiz. Pelo menos fiz, pelo menos apareci. Então acho que este é um conselho que deixo a todos.
Incrível. Paulo, obrigado por este.